Hoje aconteceu às 11 horas da manhã uma coletiva de imprensa com o objetivo de análise dos serviços prestados dentro do data center do Banco Itaú, no município de Mojimirim. A fiscalização iniciou em 2017 e a dívida chegou a 612 milhões. Quem falou a respeito foi o secretário de Finanças, Oliveira Pereira. A partir do momento que nós entregamos, abre-se o prazo de recurso de 20 dias, na primeira instância administrativa, para o banco contestar. E foi um valor significativo para a gente. Em torno de um pouco mais de a autuação, ela resultou em 612 milhões 897 370 e 27. Então, o que nós gostaríamos de prestar até para a população, para as pessoas que às vezes têm dúvida, o que seria o objetivo aqui de nós estarmos nesse momento reunidos? É para dizer que em nenhum momento em que a administração assumiu, nós deixamos de fazer um trabalho intensivo em cima das instituições financeiras de modo geral, porque todos os bancos no município são fiscalizados. Estou falando de atividade bancária. Como o Itaú é uma questão, valores assim significativo, imenso, exercendo a atividade do município, ela precisou ter um trabalho direcionado. Então, hoje, resumindo, em discussão judicial e mais essa autuação, as atuações administrativas, nós temos em crédito tributário em discussão, em Constituição, 734 milhões 901 mil 175 e 25. O que significa dizer isso em resumo? Significa dizer que esse montante em discussão dessas autuações perante o Banco Itaú corresponde a um orçamento do município e meio. Tá? Tendo em vista que o orçamento do município, só a prefeitura, foi 467 milhões, aí depois vem o SAI, mas considerando somente a prefeitura, praticamente dá um orçamento e meio do município só com relação ao Banco Itaú. Então, o que eu gostaria de deixar claro para vocês, para a imprensa, a população tem que entender. A administração, a gestão atual tem feito um trabalho intenso, em nenhum momento a gestão atual tem sido omissa com relação a nenhum contribuinte, mas principalmente com relação a essa instituição que é muito grande, essa atividade exercida no município. O município ficou, a administração, a gestão por meio do financeiro, auditoria fiscal, ficou de braços cruzados com relação à atividade exercida pelo Banco Itaú. E quero dizer para vocês que é uma briga grande, uma briga no bom sentido, uma questão judicial muito grande. Por quê? Porque nós estamos tratando da maior instituição financeira do país, se não entre as maiores do mundo. Então, o município de Mojimirim, no interior de São Paulo, menos de 100 mil habitantes, enfrentar um gigante não é fácil, mas em nenhum momento, com o respaldo do prefeito, do trabalho sério que a administração tem feito, em nenhum momento nós nos intimidamos com relação a enfrentar essa fiscalização no Banco Itaú ou que fosse qualquer instituição. O secretário de Finanças esclareceu que o principal imposto que deixou de ser pago é o ISS. Bancos só tem prestação de serviço. Existem algumas atividades inerentes ao banco, e aí quando eu falo banco também entra data center, que existe a tributação por meio do imposto de renda, PIS, COFINS. E existem as atividades que são passíveis de tributação pelo ISS e também, consequentemente, o PIS, COFINS, porque a atividade bancária é uma atividade de serviço, né? Ela não é uma atividade industrial, por exemplo. Então, que seja o banco, uma agência bancária, mas estamos falando especificamente do data center, é um prestador e também um tomador de serviço, né? Tendo em vista que hoje recolhe um valor significativo de mais de 500 mil para o município, e não era isso, era em torno de, como o Guto falou, 180, não chegava a 200 mil. Graças ao trabalho da auditoria, da insistência da auditoria, fomos verificando que existia atividade que deveriam ser tributadas, e aí o próprio banco foi entendendo, mas não entendeu tudo, passou a recolher um pouco mais, até recente, há uns 3 meses para cá, que tem aumentado esse número de 180 para 500 e poucos mil. Tá? Então é o seguinte, a atividade do data center é especificamente a prestação de serviço, e aí o imposto municipal é o ISS. Oliveira também comentou sobre os próximos passos que devem ser realizados caso a empresa não se manifeste. Se a empresa não se manifestar, aí passou do prazo, ela não se manifestou, lança em dívida ativa e manda para execução.
Esse é o caminho natural, para qualquer autuação, né? Os outros autos, além da execução fiscal, eles foram protestados também em cartório. Que também é um passo anterior até a própria execução. Então, por exemplo, dia 21 ele não apresentou recurso, não contestou. No dia seguinte nós já podemos expedir uma CDA, certidão de dívida ativa, e mandar para execução, por exemplo. Que foi esse o passo dos outros que já estão em discussão judicial, né? O prefeito Carlos Nelson também comentou sobre o valor significativo, a atuação anunciada pela Secretaria de Finanças. Realmente é um número que surpreende. Geralmente, uma cidade do porte de Mojimirim, são raras as que têm uma fonte de produção de receita tão forte como nós temos, que é o data center. Então as pessoas não estão muito habituadas e nem têm a exata dimensão do que representa isso. Na verdade, é 1,5 orçamento anual da cidade de crédito em dívida ativa. Claro, a realização dessa receita vai depender de execução fiscal, de alguma discussão de valores, mas o que não se pode negar é que o município tem um potencial de arrecadação muito maior do que realmente acontece hoje. Revela, por outro lado, um pioneirismo da Secretaria de Finanças, porque data center são raros no Brasil, né? Exatamente. No Brasil, seguramente, Mojimirim é uma das primeiras cidades que se envolvem numa tarefa tão difícil e tão surpreendente. Além de difícil e surpreendente, nós estamos enfrentando um adversário feroz, poderoso, tão poderoso que envolve a própria nação, né? Então, exige da área técnica da prefeitura. É importante dizer que o próprio secretário da Fazenda nosso é auditor fiscal. Quer dizer, então, todos os que estão lidando com esse problema são funcionários efetivos da prefeitura, inclusive a nossa procuradora-geral, que é a doutora Vanessa. Então, é muito importante mostrar que a tarefa de arrecadatória, a fiscalização e as medidas judiciais que estão sendo tomadas não estão sendo tomadas por agente político. Independente da minha vontade, da vontade do prefeito, os agentes fiscais e a Secretaria da Fazenda têm que atuar com plena liberdade, são obrigadas a atuar, respondem se não atuar, se atuar também respondem, e a qualidade dos serviços é muito fiscalizada, porque não se pode ser leviano quando se discute números desse porte.